1 até o verso de número 4. Aleluia. Vamos fazer a leitura? Amém? Glórias a Deus. Todos encontraram? Amém? E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles príncipes ou chefes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Verso 5. Então, esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Amém? Toma teu assento nessa noite, por gentileza. Eu quero, mais uma vez, como você sempre tem feito, a sua atenção, para que venhamos compreender aqui, através da vida de Daniel, alguns pontos importantes para a nossa vida, para a nossa caminhada para com o Senhor. Quando nós lemos o livro de Daniel, e você mesmo deve parar para pensar que nem muitos pregadores não pregam sobre este livro, porque trata de visões, trata de teologias, de coisas que aconteceram no período de Daniel, que vão ainda acontecer. Então nós vamos encontrar aqui visões de reinos que já aconteceram, a queda desses reinos, desses impérios, que o primeiro império era a Babilônia. E a própria visão, Deus revelando a ele, você vai encontrar as respostas no capítulo 2 do livro de Daniel. O império da Babilônia cai, o império dos medos e persas que tomaram posse cai, a Grécia cai, e está a profecia de Daniel ainda no império romano, em que Roma ainda atualmente está reinando. Não com a sua força total, mas o Império Romano está reinando. Então até aí aconteceu. Mas ainda diz o texto que ainda algumas coisas virão acontecer. Porém, nesse capítulo 6 de Daniel, nós vamos encontrar aqui o período em que os medos e os persas estão reinando e dominando. E quem era o rei era Dario, neste período em que Daniel está aqui no capítulo 6. Mas o que leva o ser humano a passar por luta, por enfrentar adversidade, tantas fortalezas que se levantam contra a vida de um ser humano, em que Deus vai permitindo essas fortalezas diante do ser humano, como aconteceu diante de Daniel, mas que Deus usa essas fortalezas para levantar e honrar um homem de Deus. O que eu quero te dizer com isso é que a sua atitude, a tua obediência ao Senhor, a tua fidelidade ao Senhor, a tua fidelidade às autoridades, ao seu líder espiritual, essa situação levará você a enfrentar diversas adversidades, mas também levará você a obter vitória. A mesma situação que leva você a enfrentar obstáculos,
é a mesma situação que Deus vai usar para te dar vitória lá na frente. Na vida de Daniel, nós vamos aprender aqui que a obediência de Daniel, a fidelidade de Daniel, a separação que Daniel ele se propôs no seu coração, fez com que viesse naquele momento chamar a atenção do soberano. Então o que eu quero te dizer com isso? Que a tua atitude, a tua fidelidade, a minha fidelidade, o nosso posicionamento, a nossa separação para com o mundo, levará a chamar a atenção de Deus. Mas ao mesmo tempo vai causar inimigos. Vai se levantar adversários. A Bíblia nos fala que Jesus ele diz que os seus discípulos, se não deixar pai ou mãe, na verdade, irmãos, parentes, e não seguir a ele, não é digno de ser chamado seu discípulo. A Bíblia nos fala mais que aquele que desejar ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então o mundo vai me odiar mediante o meu posicionamento para com o meu Deus. Você encontra aqui, se você deseja, ou os nossos irmãos do computador, possa colocar aí, Daniel capítulo 1, no verso de número 3, no verso de número 4, no verso de número 5, até o verso de número 8, você vai encontrar o quê? Daniel, presta atenção nisso, Daniel, um judeu, aproximadamente no capítulo 1, ele tinha, segundo alguns estudiosos, 14 para 17 anos de idade. Daniel ele é tirado de Jerusalém, levado como escravo, junto com eles estavam mais 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles é levado para a Babilônia. Mas o texto nos diz no capítulo 1 que Daniel propôs no coração em não se misturar. Então, não há idade para servir ao Senhor. Ele propôs no coração em não se misturar, em não receber o manjar em que o eunuco, a mando do rei, a mando de Nabucodonosor, estava obrigando a todos aqueles escravos que viessem a comer. Nós encontramos mais nesse texto, nesses versículos que eu disse a vocês, que a Babilônia, ela queria somente homens nobres, intelectuais, sábios, sem defeito algum, sem uma cicatriz. Não podia mancar, não podia ter dificuldade, porque a Babilônia queria homens que pudessem servir ao rei. O que eu aprendo aqui? Nem o mundo quer alguma coisa de qualquer jeito. O mundo não quer um trabalho relaxadamente. O patrão, seja ímpio, seja a religião que for, ele também não quer uma coisa feita de qualquer jeito. Daniel passou por 3 anos, por um período, e quando ele propôs no coração em não se misturar, em não se alimentar com o manjar do rei, Deus deu graça, diz o texto, ao eunuco, concernente a Daniel, para que o eunuco viesse conceder a Daniel, então, 10 dias, para que, se Daniel e os seus amigos tivessem um semblante melhor, não viesse causar nenhum problema, nenhuma anemia, então ele iria permitir que eles continuassem a comer legumes, verduras. A Bíblia nos diz que 3 anos, olha para o teu irmão e diga para ele, foram 3 anos. Quando o eunuco ele olha e diz que o semblante deles estava bom, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego passaram, não foi 10 dias, não foi 1 mês e 2 meses, 3 meses, comendo verduras. Eles ficaram 3 anos comendo assim. 3 anos eles permaneceram fiel, porque quando eles se apresentaram diante do rei, depois de 3 anos, não houve ninguém
que pudesse sobressair mais do que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Em todas as perguntas, diz o texto, que o rei fez a eles, não se pôde achar respostas tão sábias como vinha de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. No capítulo 1, no verso de número 19 e 20, você vai encontrar que Deus dá a eles 10 vezes mais sabedoria do que todos os demais magos dos caldeus. Sabe por quê? Que o meu posicionamento, a minha fidelidade a Deus, independente de eu estar em Jerusalém, ou na Babilônia, ou na Síria, aonde quer que eu esteja, a minha obediência, a minha fidelidade, a minha separação diante de Deus, vai levar que eu venha a ser diferente e mais sábio do que qualquer outro. Porque é Bíblia. Paulo, ele diz que concernente às coisas espirituais, só quem é espiritual discerne tudo. Mas aquele que não é espiritual, nada ele discerne. Ele não sabe nada. Ele não entende nada. Ele não compreende nada. Talvez alguém diria para aqueles 4 companheiros: você está perdendo esse manjar. Olha o manjar do rei. Olha que delícia. Olha que comida maravilhosa. Enquanto Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego se posicionaram. E quando eu me posiciono, eu vou causar uma reação da parte do meu Deus, e eu vou causar uma reação da parte das pessoas e do adversário. Mas como eu disse a vocês, o que também me faz aproximar de Deus, vai me levar as pessoas me odiarem. Olha para o teu irmão e diga para ele: você está disposto a continuar pagando esse preço? Porque não adianta querer, às vezes, entrar em áreas com certas pessoas que não têm negociação. É jugo desigual. Jugo desigual, irmão, não tem como dar certo. Não é isso? Daniel é o primeiro ponto que nós encontramos aqui. Separação, obediência a Deus em todos os sentidos e obediência ao rei da Babilônia. Obediência à autoridade é algo bíblico. Palavra de Deus. Paulo, ele diz o quê? Que não há nenhuma autoridade que não seja delegada por Deus. O policial pode ser a religião que for. Ele é uma autoridade e ele precisa ser respeitado. Daniel, ele entende esses princípios. E ele obedece, sendo escravo, levado, arrancado de Jerusalém para a Babilônia. Mas ele está decidido a servir ao Senhor e a obedecer às regras ali da Babilônia. Agora, o segundo passo é coragem e confiança. Coragem e confiança. Para fortalezas cair diante da minha vida, primeiro passo, já falamos aqui, obediência a Deus, sobre todas as coisas. E nós levantamos aqui, quarta-feira passada, pregamos Salmo 121. Quando eu passo por adversidade, eu levanto os meus olhos para o céu, porque é de lá que vem o meu socorro. Obediência a Deus, atitude, posicionamento, separação. Faz com que fortalezas do inimigo caia na minha vida, na minha casa, no meu ministério. Outro ponto importante. Daniel, olha para o teu irmão e diz: Daniel estava preso. Era escravo. O capítulo 1, ele é escravo. No capítulo 2, Deus vai permitir uma situação, porque Ele é soberano, aleluia. E mediante o nosso posicionamento, Deus começa a agir. E às vezes o ser humano não entende o agir de Deus e continua ali, mas eu continuo escravo, eu continuo aqui. E cadê o Deus que não muda essa história? Deus está olhando, Deus está nos observando e vê até onde nós vamos com essa confiança nele. Até onde nós vamos com essa separação diante dele.
Ah, eu me separo 2 meses e no 3º mês eu, pá, já peco. Eu começo hoje e daqui mais um pouquinho pronto, é um trem fora do trilho. Deus está observando o nosso posicionamento. Aleluia. E o nosso posicionamento é fundamental para Deus começar então a agir no meio da Babilônia, que é o mundo, na vida de pessoas como era o rei Nabucodonosor, para fazer ele ter sonhos, em que quem vai responder? Daniel. Deus está preparando um plano para exaltar aquele que é fiel. Aleluia. Deus ele está observando a fidelidade de um homem, e Deus ele pode mover tudo o que ele quer para te dar a vitória. É como eu costumo dizer, a tua situação atual não é o seu destino final. Está mal hoje, mas tu é fiel. Aleluia. Tu está escravo hoje, mas tu és fiel. Tu não está entendendo, mas tu continua separado, não se mistura. O povo vem com manjares pro teu lado e tu, sai correndo, porque eles vão dizer é covarde, é medroso, virou crente, e você não está nem aí, você está firme no Senhor, dizendo, eu vou permanecer fiel, eu vou guardar a palavra do Senhor no meu coração, para que eu não venha pecar contra Ele. Aleluia! O parente não vai entender, o filho não vai entender, os amigos não vão entender, o patrão não vai entender, mas tu continua fiel ao Senhor. E Deus então começa a mover. Olha para o teu irmão e diz, Deus está movendo as águas a teu favor. Continua fiel a Ele. Que Ele está agindo, mesmo em silêncio Ele está agindo. Ele está trabalhando. E Deus então diz o que no capítulo 2? Ele dá um sonho para Nabucodonosor. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, do maior império, sonha. E ele esquece o sonho. Ele sonhou, não lembra mais do sonho e falou que vai matar todo mundo. Diz que vai matar todos os magos, todos os adivinhadores. E quem estava no meio? Daniel. Daniel fazia parte daqueles sábios, porque Deus havia dado a ele 10 vezes mais sabedorias e dado a Daniel em sonhos e visões de revelação. Deus sabe aonde Ele vai te usar. Aleluia. E Deus vai trabalhar na situação aonde Ele vai te usar. E é isso que nós precisamos entender nessa noite, diante desse texto. Diante do que o Senhor está falando. Daniel está ali, Nabucodonosor perde o sonho, esquece o sonho e Deus vai usar Daniel. Daniel, vem aqui. Daniel chega, se apresenta e diga, não, me dê uma oportunidade.